Oi, meus biscoitinhos, tudo bem? Então, voltamos hoje com a revisão de história para o quarto ano, aquela revisão bem rápida, bem objetiva, com aqueles principais pontos, aqueles que vocês têm que deixar registrado na cabecinha, tá? Que vocês não podem esquecer, que fizeram parte do capítulo 1 e o capítulo 2. A gente começa falando dos vestígios, que são as pistas que a gente tem para entender o que aconteceu há tanto tempo atrás. Qualquer vestígio, qualquer pista é importante para que se tente chegar o mais perto possível de uma situação, de um lugar que tenha acontecido, tá? É para isso que a gente tem os profissionais que são destinados a conhecer, a estudar e a passar para a gente essas situações. E aí nós temos as fontes, que são as fontes históricas. O que são as fontes históricas? São todos e qualquer vestígio. Qualquer vestígio, ok? Então, esses registros livros, cadernos, objetos, música, dança, ou seja, um sinal de que teve vida ali naquele lugar. E todos esses conjuntos de vestígios são as fontes históricas. As fontes históricas é o que auxilia os profissionais que estudam, que analisam, que buscam esses vestígios, que são conhecidos como arqueólogos. Então, os arqueólogos são os profissionais que estudam e buscam esses vestígios. A gente nunca vai entender 100% e nem saber 100% do que aconteceu naquela época. Mas esses profissionais, eles tentam chegar o mais perto. Então, qualquer coisa que seja testemunha de que ali houve vida, o arqueólogo vai e traz isso pra gente, ok? São diversos tipos de fontes. Nós temos, por exemplo, as fontes escritas. As fontes escritas já está dizendo, é tudo que está registrado, escrito. São eles documentos, cartas, livros, revistas, cadernos, diários, enfim, qualquer coisa que esteja escrito. Dentre tantos os documentos importantes, a gente cita um que é conhecido como Certidão de Nascimento do Brasil. Por quê? Porque foi o primeiro documento oficial do Brasil. É igual a gente. Quando a gente nasce, o nosso primeiro documento é a nossa certidão de nascimento. Por isso que esse documento ficou conhecido por ser a certidão de nascimento do Brasil, porque foi o primeiro documento oficial. Mas que documento foi esse? Vocês lembram? A carta de Pero Vaz de Caminha. É a carta que ele mandava para o rei todas as informações da expedição de Pedro Álvares Cabral, com todos os detalhes da viagem. E quando chega no Brasil, ele manda essa carta rapidamente, dizendo das terras que eles tinham achado, das riquezas, Das riquezas ele nem chegou a falar tanto, né? Ele fala, mas não como riqueza. Mas ele cita o ar, o clima, a vegetação, os índios que aqui estavam. Então ele passa para o rei todas essas informações nessa carta. Essa carta é a Carta de Pero Vaz de Caminha, que ficou conhecido como o primeiro documento oficial do Brasil, sendo apelidado de Certidão de Nascimento do Brasil. Depois, uma segunda fonte que a gente tem são as fontes materiais. É tudo que nos permite saber como era o modo de vida deles. Eram esculturas, eram ferramentas, armas, qualquer objeto que nos revelasse o modo de vida deles. Depois nós temos as fontes visuais. As fontes visuais, elas também são chamadas de iconográficas, que são essas aqui, ó. São as fontes visuais ou iconográficas. E é tudo que a gente vê como imagem. Ou seja, uma foto, uma pintura, uma imagem, tudo é fonte visual. Depois nós temos as fontes orais e as fontes sonoras. As fontes orais são aquelas registradas de pessoa para pessoa que vai passando de geração para geração. E as sonoras são as músicas, as lendas, tudo que a gente ouve,
ok? Agora a gente vai para alguns objetos que fazem a contagem do tempo. Hoje nós temos equipamentos, nós temos objetos modernos, né? Relógios digitais, enfim, alguns instrumentos que fazem essa contagem do tempo. Antigamente não existia isso. Nós tínhamos um objeto que também é usado hoje em dia, não mais com a mesma utilidade, com a mesma eficácia que era usada no passado, que é a ampulheta. A ampulheta, ela também é conhecida como relógio de areia. Esse relógio de areia faz a contagem do tempo e era muito usado no passado. Hoje em dia, existem até alguns jogos que têm essa ampulheta, tá? Então, a ampulheta é um objeto muito antigo, muito útil, que era usado na contagem de passagem do tempo. Ainda falando em contagem do tempo, nós temos nomenclaturas, que são as décadas, os séculos e os milênios. As décadas vêm de 10, são 10 anos consecutivos. Nós temos que ter sempre essa lembrança, que para ser considerado década, é um período de 10 anos, mas tem que ser consecutivos, seguidos, não pode ter uma ruptura, tá? Então lembre-se, década é um período de 10 anos consecutivos. A mesma coisa com século, só que são 100 anos. Eles também têm que ser consecutivos. Então, a cada um século, eu tenho 100 anos. E eles têm que ser representados com algarismo romano, ok? Então, nós temos aí 10 anos consecutivos, década. 100 anos consecutivos, século. No capítulo 2, a gente começa falando dos primeiros grupos humanos, dos primeiros registros que os humanos foram deixados para que esses profissionais, os arqueólogos, conseguissem estudar. Então, o arqueólogo é aquele, vamos lembrar, tá, gente? O arqueólogo é aquele profissional que ele se dedica a buscar vestígios que possam ser utilizados como testemunhos da presença humana. Então, tudo que é pista, vestígio, é utilizado pelo arqueólogo. A gente não pode deixar de falar dos primeiros humanos e dos períodos que nós tivemos, as 3 fases da pré-história, que é o período paleolítico, neolítico e idade dos metais, certo? Então, a pré-história é dividida em quantos períodos? 3 períodos. Paleolítico, que foi o mais longo deles, o neolítico e a idade dos metais. Vamos para algumas características de cada um deles rapidamente. O paleolítico foi o período mais longo, onde eles viviam da caça, da coleta, onde eles se abrigavam em cavernas, porque eles não fixavam moradia, eles estavam sempre em busca da sua sobrevivência de alimentos, então eles eram nômades. Os neolíticos, o período neolítico, eles começaram a se sedentarizar, a fixar moradia, descobriram a agricultura, descobriram a domesticação dos animais, descobriram o fogo. E aí a gente vai para a idade dos metais. Descoberta da escrita, muito bem definido o trabalho em grupo, onde cada um tinha a sua função. A metalurgia, que fez com que eles conseguissem construir armas mais potentes e assim eles conseguiam ter caças melhores, eles conseguiam caçar animais maiores porque eles tinham instrumentos para isso. Então, só para a gente fazer um breve resumo, o período paleolítico eles eram nômades, viviam da caça e da coleta, se abrigavam em cavernas e faziam instrumentos de pedra lascada. No período neolítico foi a descoberta da agricultura, passaram a ser sedentários, conheceram a domesticação de animais e teve a descoberta do fogo. A idade dos metais foi a descoberta da escrita, a criação da escrita, a descoberta da metalurgia, onde eles passaram a fabricar armas com metais, a ter tarefas bem definidas em grupo,
Beleza? Então, galera, dentro desse resumo bem objetivo, tá? Eu peço que vocês deem uma lida no livro, deem uma lida na nossa revisão e depois usem esse videozinho para fixar o conteúdo. Tá bem resumido, mas eu consegui pegar todos os assuntos e facilitar vocês. Espero realmente ter ajudado, tá bom? Uma boa prova, acreditem, vocês são capazes, ok? Beijos!